O Sporting pulverizou de forma sensacional o feitiço da luz que durava há 11 anos. Contava a bola no dia 18 de outubro de 1965. O mago foi Lourenço, que apontou os 4 golos da turma de Alvalade, o recorde nacional até então, e que lhe valeu a entrada direta para a lista de lendas dos derbys de Portugal. Lourenço e Figueiredo eram uma dupla temível. Na Luz, o Benfica nunca tinha sofrido tantos golos para o campeonato. Nos registros, só a derrota por 5-2 com o Santos em jogo da segunda mão da Taça Intercontinental decorria ao mês de outubro de 1962. Mas nas contas dos campeonatos era o Leão quem rugia mais alto. À sexta jornada, 4 vitórias e 2 empates colocavam o Sporting no topo da tabela e não deixavam dúvidas sobre quem viria a levantar o troféu nessa época. O derby do dia 8 de outubro de 1972 colocou um amargo na boca dos sportinguistas, ao mesmo tempo que servia para reafirmar a genialidade de Eusébio da Silva Ferreira. Numa tarde de sol e com o Estádio da Luz praticamente lotado, o Pantera Negra não facilitou e faturou por 4 vezes. À quinta jornada do Nacional, o Benfica já seguia isolado. A capa do jornal A Bola do dia seguinte destacava o notável remate no terceiro golo encarnado. O 4-1 final era a marca do ataque dos monstros, escrevia Alfredo Farinha, e de uma defesa que só por uma vez estremeceu com o rugido do leão. Mas o número 10 dos encarnados foi nesse jogo a estrela maior, com golos para todos os gostos. Do lado dos verde e brancos, Damas foi o único a fazer frente, ainda que impotente, a Eusébio e a Nené. Em outubro, a equipa de Alvalade ainda não se tinha encontrado. Os 90 minutos vividos em tarde que parecia de verão era prova disso mesmo. Fevereiro de 1978, o Benfica recebeu o Sporting isolado na tabela e mais distante dos rivais da segunda circular ficou depois de vencer por 1-0. Os Leões, com a derrota, ficaram mais arredados do título. Desceram para a quinta posição, a 9 pontos dos encarnados, a 7 do Futebol Clube do Porto, a 4 do Belenenses, a 1 do Sporting de Braga, que subiu entretanto ao 4º lugar e com os mesmos pontos do Vitória de Guimarães. Mas a história do derby não foi o único golo da partida, nem mesmo a perna partida de Jordão. Vítor Batista perdeu o brinco no momento do remate que deu a vitória às Águias. Para a eternidade fica a troça de Tony e Humberto Coelho, que assistiram ao desespero de Batista com um sorriso. 10 minutos de buscas, às quais se juntaram os restantes companheiros de equipa e alguns adversários, mas a preciosidade nunca apareceu e o jogo teve mesmo de recomeçar. Uma história sem destaque de capa, mas que ficou com uma das mais míticas dos derbys entre Benfica e Sporting. Mão cheia de golos em tarde encarnada e com assistência presidencial. Novembro de 78 foi a data em glória para um leão que faltou ao derby. Para encontrar um resultado com tamanha diferença, era necessário recuar até à época 45-46, mas em provas oficiais, esta foi sem dúvida a primeira grande goleada imposta pelo Benfica. Um resultado construído, imagine-se, na primeira parte. João Alves, hoje comentador de A Bola TV, foi um mestre e marcou 2 dos 5 golos. Reinaldo foi um terrível rematador num jogo com 60 mil espectadores. Alves sentenciou a partida ao marcar o 4º e 5º golo. Antes, Nené e Reinaldo já tinham faturado. Um derby que decidiu o campeonato. O Benfica ganhou 1-0 e tornou-se campeão da época 82-83, decorria o mês de maio. Eram os 3 pontos que faltavam. Festejos no final, com a então normal invasão de campo. Um jogo com 2 penaltis, ambos falhados. Mesaros defendeu um penalti a Bento. O guardião encarnado que se encarregou depois de defender um penalti de Jordão, quando o público em cima da linha final já se preparava para festejar o golo. Entretanto, Chalana já tinha colocado o estádio em alvoroço ao fazer 1-0. Chalana e Shell, que fizeram a delícia dos amantes do futebol.
Em Setúbal, um Futebol Clube do Porto Vitória. Em Lisboa, um Benfica Sporting. Os encarnados, que seguiam na frente do campeonato, tremeram perante a equipa de Alvalade e permitiram que os dragões, com um golo de Paulo Futre, assumissem a liderança e ficassem a 3 pontos do título nacional. Na Luz, o derby, que terminou com um 2-1 favorável ao Sporting, foi entre uma equipa exausta e uma equipa digna. Escrevia a bola, na verdade do resultado, a própria verdade do futebol. Manuel Fernandes foi quem marcou o segundo da equipa verde e branca, num jogo em que Sousa foi o melhor em campo. Um golo que atirou Futre, o menino de ouro, para a ribalta. No final da partida da Luz, a festa fez-se de azul e branco em Setúbal, com Futre e Artur Jorge a serem o centro das atenções. Em 1993, Paulo Futre vestia de vermelho, mas até tinha estado a um passo, nessa época, de regressar ao Sporting. No derby da Luz, foi o menino de ouro o marcador do único golo da partida. Um golo que Paulo Futre garantia lhe ter sabido bem. No Benfica, Jesualdo Ferreira, que era adjunto de Tony, falava em grande dignidade, enquanto Bobby Robson, que ainda não era Sir, sublinhava o azar dos leões. À equipa de Alvalade, de pouco lhe valeu ter no 11 titular nomes como os de Peixe, Jordanov, Cadete ou Luís Figo. Eram os tempos da atração fatal do futebol à portuguesa. Foi um derby dos diabos, um jogo de estrela verde em céu azul, com o Estádio da Luz às moscas. 30 mil pessoas num derby nada normal. De um lado, a equipa de Artur Jorge, que se batia contra os pupilos de Carlos Queiroz. No final, Benfica 1, Sporting 2. Um grande golo de Jordanov com culpas para Prodome e outro de Balakov. João Pinto saiu ilusionado com suspeitas de ruptura de ligamentos e os encarnados a quererem protestar o jogo porque Cláudio Canidia viu um vermelho no seguimento do primeiro amarelo. Sousa Sintra, eufórico, dizia que o único motivo para o Benfica contestar era por ter saído derrotado. Mas, a 14 de junho, a repetição aconteceu mesmo, no Restelo. Mas para nada, já que a FIFA só aceitou o primeiro empate. Portanto, um derby absurdo, manchado a vermelho na dignidade.